Beleza? Todo mundo tá pronto? É que tava comendo, né? Foda, a comida é bem melhor. Mas Bitcoin dá pra comprar bastante comida, então se vocês aprenderem isso aqui, vai ter bastante comida. Quem já conhece o Bitcoin, sabe o que que é? Não, tipo, só ouviu falar, sabe o que que é o Bitcoin? Levanta a mão, por favor. É, quase todo mundo. E quem investe? Quem, tipo, tá tirando uma grana com isso? Tirando a grana. No momento tá difícil, né? Pode crer. Quem tá perdendo uma grana com isso? Não, tem mais gente. Beleza. E quem trabalha? Alguém já fez algum trabalho, alguma coisa em produção com Bitcoin? Ninguém? Ninguém aqui? Day trade, eu trabalho. É, day trade não conta. Enfim, eu vou contar uma coisa triste pra vocês então. Bitcoin vai fazer 10 anos quase. E vocês não estão fazendo nada com isso. É triste, não é? Já deveriam ter entendido o que que é, o que dá pra fazer pra ter ganhado uma grana e tipo, o Bitcoin já tá quase velho. Passa aí, vamos ver. Bom, essa palestra ela é um pouco mais para desenvolvedor. Então, como parece que todo mundo sabe o que é Bitcoin e todo mundo é desenvolvedor aqui? Alguém não é? Você faz o quê? Eu faço CQA. Quer o quê? CQA. Mas e agora? Agora eu trabalho como manual. Tá bom, tá bom. Legal. Pra entender o mundo de vocês. Não é difícil não, é estranho, a galera. Desenvolvedor é meio estranho, né? Tipo. Enfim. Quem eu sou não é muito importante e esse slide é meio velho, então. Eu sou o Fernando Guiço. Hoje eu trabalho. Ó, já começou errado. Mas pode pôr. Isso é legal falar. Que assim, há 2 anos atrás eu comecei com um amigo Pagnu. Não sei se vocês conhecem, era um gateway de pagamento para boletos do Nubank. Para você pagar com Bitcoin. Mas a gente vendeu a empresa o ano passado. E se fudemos, porque a gente recebeu um Bitcoin, né? Não fiquei rico, mas foi quase, foi quase. Hoje eu trabalho na Campus Party, eu sou Community Manager, então eu não mexo muito com a parte de desenvolvimento. No trabalho, né, o Hugo tá aí, ele sabe que, tipo, a gente sai do trabalho e vai pra onde? Garoa. Garoa Hacker Club e dá-lhe desenvolvimento lá das coisas pessoais, né? Porque eu acho que é a coisa que mais fica bonita, né? No trampo é meio chato de fazer algumas coisas. Quando a gente faz pra gente, a gente vai sempre melhorando. Enfim, se vocês quiserem entrar em contato depois. E eu acho que você passou demais, hein? É. Pode passar, pode passar. Enfim, para vocês começarem a mexer com Bitcoin, e hoje eu vou falar assim, só de Bitcoin, se vocês tiverem alguma outra pergunta depois a gente pode falar. Mas basicamente o Bitcoin, como é que você começa a mexer com isso para fazer um desenvolvimento ou fazer alguma coisa com o Bitcoin? A primeira coisa é você conhecer a Testnet 3, que é a rede do Bitcoin, que ela foi feita para você fazer os testes e não perder seus bitcoins nos testes, né? Porque quem é dev sabe que tipo dá uns bugs lá que as coisas somem. Imagina você perder um bitcoin. Hoje é triste, né? Então a gente tem o Testnet 3, que ele é uma rede, ele é um fork do Bitcoin. Ele tem algumas características diferentes que eu vou passar aí para vocês entenderem, mas a ideia é você fazer o desenvolvimento todo na rede, fazer a ideia interessante que você tiver, sem perder dinheiro. Depois você começa a entender um pouco sobre o que é o blockchain e explorar as coisas do blockchain do Bitcoin para entender o que rola lá. O pessoal sabe o que é blockchain? Sabe? Parece que tem mais gente que sabe. Mas enfim, é a rede do Bitcoin, é o sistema do Bitcoin, chama-se blockchain. Acho que eu vou passar um pouco para vocês entenderem mais para frente. Depois, para brincar um pouquinho, a gente tem alguns códigos aqui. Infelizmente, essa palestra está em Node. E a galera aqui é toda de Hub, mas... Todo mundo sabe Node aqui. Todo mundo sabe Node? Sabe? É? Claro. Ó, caraca. Aí sim. Se você
Não, pera aí, volta aí. Volta aí. Depois eu vou explicar um pouquinho do spent e unspent, que é tipo assim, o Bitcoin que foi gasto e o que não foi gasto ainda, que é uma coisa importante de saber. A maioria das coisas que você vai usar, você tem que entender essa parte do funcionamento. Depois que o pessoal usa bastante o RI com QR Code, né, que é assim que o Bitcoin funciona, para fazer pagamentos, essas coisas. E vou falar um pouquinho das APIs e ferramentas que dá para usar para desenvolver alguma coisa. E o GIF não pode faltar, né? Porque... Pode passar. Testnet 3. Bom, como eu falei, ela foi desenvolvida para ser a rede de teste do Bitcoin. Sem ter que se preocupar com os Bitcoins reais e não quebrar a cadeia principal dos blocos do Bitcoin. Então você pode fazer cagada à vontade. Por que 3? Isso aqui é importante, eu gosto de falar sempre. Não é uma coisa que tem a ver com desenvolvimento, mas é legal falar por que é 3. A testnet 1 saiu e o pessoal começou a minerar ela. Porque era mais fácil, tinha acabado de começar, e começou a minerar e entrou com o dinheiro no mercado. E aí a galera tava usando isso no mercado e começou a crescer o mercado em cima da testnet. E isso fudeu com o pessoal do desenvolvimento, porque como era uma moeda valiosa, então não dava para você fazer alguns testes, porque você estava gastando dinheiro que estava sendo comercializado por aí, era difícil você conseguir. Então os caras foram lá, deram uma modificada, testnet 2. Testnet 2 ainda, o pessoal foi lá, insistiu, tipo, vamos negociar essa bagaça. E o mercado cresceu tanto que o pessoal falou, não, pera, vamos parar agora e repensar as coisas. Então a testnet 3 ela tem algumas features que são próprias para esse pessoal cuzão. Tá gravando? Tá ao vivo? Para esse pessoal cuzão parar de atrapalhar quem quer desenvolver com o Bitcoin. Então, pode passar, acho que tem as características. Cara, na hora que eu fiquei sabendo que tem alguém que pegou um negócio que era de teste, tipo, tava criando mercado em cima disso e atrapalhando o desenvolvimento, eu falei, porra, por que isso, né? Enfim, a primeira coisa, a característica, ela muda as portas do protocolo. Isso aqui é tipo assim, para você não fazer uma cagada de tipo passar um Bitcoin para testnet e vice-versa. Então, o endereço também, ele muda assim o começo, dá para você identificar. Tem que estudar um pouquinho, não é muito difícil não, mas dá para você ver se é uma carteira testnet ou se é uma carteira Bitcoin antes de fazer perder dinheiro. E isso aqui foi a característica que mudou a testnet e a testnet 3 está aí até hoje. Ele aumenta a dificuldade de minerar os blocos, ela é o dobro da dificuldade do Bitcoin. Então, Bitcoin hoje já é difícil pra caramba de minerar, então testnet é o dobro de dificuldade e o tempo das transações também são bem maiores propositalmente, né? Quem conhece o Bitcoin sabe que às vezes demora um pouquinho. Mas no caso da testnet, ela é propositalmente demorado para a pessoa não ficar comercializando e fazendo troca com isso. Aqui tem alguns links, depois vocês podem pegar a palestra, ela está no GitHub e pegar algum link. Esse aqui eu acho que não está funcionando mais, era o melhor. Você entrava aqui numa wallet de testnet e ele dava algumas moedas para você brincar. Essas outras aqui ainda funcionam. Todo mundo aqui já fez alguma transação com Bitcoin? Levanta a mão quem nunca mexeu com isso, nunca fez uma transação, nenhum nada. Beleza, então vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou... Tá entre as não processadas ainda. Pode crer. Pagar uma comissão meio baixa. Pode crer. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou apresentando, vocês baixam um aplicativo que chama Copay e lá você cria uma carteira testnet. E aí eu posso passar alguns centavos aí pra vocês, na testnet, tá? Não é na... Beleza, o blockchain, isso aqui é só visualmente para vocês entenderem como é que ele funciona. É uma cadeia de blocos. E o que tem nesses blocos? As transações que vão passando de, tipo, da onde o Bitcoin está saindo para onde o Bitcoin vai. Pode passar.
E passa mais um pouquinho, mais um pouquinho. Enfim, cada bloco ele tem uma lista de transações, então você consegue ver da onde o Bitcoin estava e da onde que o Bitcoin saiu. Lá, esse bloco ele tem uma hash, que então, tipo, dá para você conferir se esse bloco é real, se está tudo certo com ele. E geralmente ele tem um hash do bloco anterior. Então é isso que encadeia os blocos e faz essa corrente de blocos, né? E tem algumas outras informações. Não tem mais nada nessa página? Qual é o tamanho do bloco? Então, depende de quantas transações vai entrar no bloco. Entendeu? Às vezes, quando tem essa dificuldade do tempo de transação, é porque o bloco está muito grande e para alguém minerar o bloco, ele demora muito mais tempo para fazer os cálculos. Então, em média, é bem diferente, depende da hora mesmo. Tipo, quando às vezes rola ataque do pessoal de fazer dose, tipo, várias transações pequenas, e aí acumula muito no bloco. Então é bem aleatório, assim, o tamanho do bloco. Respondeu a tua pergunta? Não, eu achei que tivesse um tamanho fixo, assim, tipo, Não, tem um tamanho máximo que... Putz, eu não sei se é 1 mega, eu acho. É alguma coisa assim, entre 1 mega. Mas isso é uma discussão também que o pessoal sempre fala. O Bitcoin é open source, então o pessoal está sempre discutindo o que melhorar. Tipo, essas transações que andam demorando. Tem uma galera que acha que tem que aumentar o tamanho do bloco para caber mais transações e ficar mais tranquilo. Mas se aumentar as transações, só a galera que tem PC muito foda vai conseguir minerar aquilo lá. Então, acho que já teve gente a falar assim, ah, beleza, vamos meter um bloco de 5 megas aí. Mas aí quem que vai minerar esse negócio aí? É difícil, entendeu? Então é bem... contagem das transações também. Tem várias informações assim que são interessantes para você usar no desenvolvimento. Mas pode passar para frente. Tem o block header, onde tem essas informações de tipo qual é o nome do bloco, qual é a hash, quantas a contagem dele, o tamanho em bytes. Vocês podem usar para ver as coisas. Dá para você clicar no link? Dá para você sair, acho que fica mais legal. O Block Cipher é interessante de ver. O Block Cipher ele é um explorador de Bitcoin. Aliás, ele tem algumas outras moedas também. Clica aqui no address. Aqui, ó, nesse aqui, ó. Dá um search. Esse cara, ó, ele tá caçando esse endereço de Bitcoin, que no caso o cara deve estar rico. Não, mentira. Esse é o balanço final. Ele já perdeu a grana. Clica nesse cara aqui. Isso. O Block Cipher, ele... Aqui, ó. API call. Ele faz a chamada da API. O Block Cipher, ele é um explorador de Bitcoin, então você pode ver aquilo lá visualmente. E também tem a API para você interagir com o core do Bitcoin, mais pela API desses caras. Então, mais para frente eu vou falar sobre API, aí eu explico por que isso não é tão legal. Mas, enfim, aqui é o hash do bloco, aqui é o tamanho do bloco, tá vendo? Em bytes. O index do bloco é tipo assim, ó, em que bloco que a gente está. Aqui são os endereços que tem nesse bloco, das transações que ocorreram nele. Esse total ele tá meio estranho. Ah, é o total de bitcoins, mas é em satoshi. A gente nunca trabalha com o 0, alguma coisa, porque quem é programador sabe como é que é os float da vida, né? É difícil. Então a gente trabalha com inteiro e depois você modifica para mostrar para o usuário. A FII é o preço que ele cobra, né, de uma transação para outra. O tamanho da transação. Isso aqui, ó, é assim, ó, quando você manda uma transação para alguém, você paga esse FII. Se você pagar um valor baixo, o FII, ele fica... Calma, deixa eu voltar. Se você pagar um valor baixo, ele fica sem preferência de passar na frente de algumas pessoas. Então, a transação demora um pouco mais.
Então isso é legal saber também, quando você for... Para saber o valor, eu consulto algum histórico para eu poder saber quanto que eu vou querer pagar? Porque eu que defino isso. Sim, eu tem tô um fazendo a cálculo. transação. Não, tem um cálculo, depende assim de como tá a rede, porque é o que nem eu falei, quando tem muita transação, tem muita gente querendo entrar na frente do outro, então o pessoal começa a pagar mais para passar na frente. Então se tem gente pagando mais, o valor dá uma flutuada ali e o FII fica um pouco mais caro. Mas isso tá dentro do Bitcoin, é sugerido, ou eu tenho uma ferramenta para fazer esse cálculo? Você tem ferramentas para fazer esse cálculo, mas você também pode tipo pegar o core do Bitcoin, estudar, pegar tipo o blockchain e fazer a conta de quanto que é esse valor. Mas tem ferramentas prontas hoje em dia e geralmente carteira do que você tem em celular, essas coisas, eles já têm o cálculo lá. Bom, isso aqui é as informações que você pode conseguir dentro do Bitcoin. Nesse caso ele está em forma de JSON, que a API do cara está retornando lá, mas se você pegar o Bitcoin Core, ele está em C++ e todo mundo já mexeu com C++, alguma coisa assim? É legal saber para entender um pouco como é que funciona o Bitcoin. E é de lá que surgiu, tipo, as outras moedas. A galera tipo, pegou, estudou a estrutura e passou para outras linguagens também. É, pode voltar lá na apresentação. Fechou, cara. Olha, voltou. Beleza. Pode passar pro lado, que esse é só os links. Aqui tem vários outros explorers que vocês podem usar. Esse aqui eu não recomendo porque já deu algumas tretas e ele tem uma wallet. O que isso quer dizer? Que você pode deixar seus bitcoins lá com eles. Só que são pessoal que já foram hackeados, já soltaram uns releases meio estranhas aí. Então eu não acho confiável. Agora os outros são só Explorer mesmo. É só para você conferir o... Aqui tem um exemplo de código em Node. Todo mundo manja, então, né? Beleza. Aqui eu estou usando aquela API da... Não é da BlockCipher, é da BlockTrail, mas é a mesma coisa. E ela tem um módulo de Node, né? Para você acessar aquela API mais fácil. Aqui eu estou iniciando o client e tem a API key, né? Tem o secret. E aqui eu falo em que rede que eu vou mexer. No caso, isso aqui é bem perigoso, né? Porque eu estou mexendo na rede principal. Esse cara aqui, ó, na real, ele tem que vir complementado com... Esse código tá errado, né? Agora que eu vi. Ele tem que vir complementado com T minúsculo BTC, né? Que aí é testnet Bitcoin e você tem que falar que está na testnet também. Senão não funciona bem. Mas enfim, a gente abriu o cliente aqui. Aqui eu tô fazendo um endereço que eu já tenho, no caso, né? E ele nada mais que só salva o endereço. Esse aqui que eu estou consultando o endereço, beleza. Eu estou pegando o endereço, fazendo a chamada e estou trazendo tudo que tem nesse endereço. Mais para frente tem um negócio que eu vou explicar a diferença da wallet e do endereço. Mas o endereço é onde que contém seus bitcoins. Aí aqui dá pra ver o endereço de novo, a hash do endereço, o balanço em satoshis, que é a unidade que a gente chama, né? Para não ter o float. Quanto que ele recebeu, quanto que ele enviou e aqui quantas confirmações ele recebeu. Isso aqui é muito importante quando você for trabalhar com desenvolvimento, por causa do seguinte, tem uma galera que tenta modificar as transações. Então ele pode tentar injetar uma transação falsa lá dentro. Então, para você ter certeza que essa transação é ok e não é do mal, você tem que esperar as confirmações, que isso vai bater em cada node do Bitcoin e vai falar, ó, essa transação é ok. Ah, essa aqui é ok. E a gente espera geralmente até 6 confirmações para ter certeza que aquela transação vai rolar certinha, né? Porque às vezes o cara pode ter nós do Bitcoin perto, que são nós malignos, que a gente chama, né? Eles vão autorizar uma transação ruim a continuar na rede. Mas geralmente esperou 6 confirmações, você já pode ter certeza que o Bitcoin está lá e
e fazer alguma coisa com isso. Aqui é só consultando o balanço, é besta, você só adiciona mais um campo ali, pode passar. Passa aí pra ter. Não, pra baixo. Volta, volta. Volta pro lado, pra baixo. Não rolou? Daqui pra baixo. Não rolou, tá faltando um pedaço ali. Mas beleza, aqui eu tô gerando um endereço. Isso aqui é bem importante a gente saber e lembrar sempre quando for mexer com Bitcoin, que eu tô gerando a chave privada da minha wallet. E essa chave ela é gerada aqui e ela tá aqui. Então se eu não salvar ela, você não tem a sua chave privada da sua carteira mais. Se você não tem a chave privada da sua carteira mais, lá se foi seus bitcoins. Então sempre quando estamos falando de desenvolvimento de Bitcoin, essa parte aqui é extremamente importante. Nunca faça só, tipo, gere e mais nada, entendeu? E vai lá já pegar um novo endereço, entendeu? Tem que ter todo um trabalho aqui em cima de você guardar essa chave e entre outras coisas. Para o usuário, isso aqui não... O usuário, assim, que eu digo assim, o cara que nem eu. Eu sou extremamente, como é que fala, neurótico com segurança e essas coisas. Então eu odeio o sistema que gera a chave lá e me entrega a chave. Porque isso nada garante que o cara não copiou minha chave e tá segurando lá. Tem site que fala, sua chave tá certinha aqui, a gente não põe a mão, não sei o que lá. Mas pô, tá lá no sistema deles, foi gerado lá. Então pode ser perigoso, o cara pode estar guardando. A chave pública, ela é tranquila, você pode gerar mais de uma vez e não tem problema, porque o único problema é o cara pegar e te pagar em Bitcoin, alguma coisa. Então isso é ótimo, né? O cara saber sua chave pública. Pode passar. Bom, essa é a parte importante. Vou falar do Spentium Spent e explicar o que é um wallet. Quem conhece Bitcoin já tinha percebido essa diferença de um wallet e um address? Alguém? Não? Ninguém? Caraca. Enfim, a wallet ela é o cara que contém todos os seus addresses. Então você pode ter mais de um address na sua wallet. Isso para o usuário final não tem interesse nenhum, porque você vai pegar tudo que ele tem aqui na sua wallet e mostrar para ele, ó, você tem tudo isso aqui de Bitcoin. Então para o usuário isso aqui não tem problema. O porquê que é legal saber disso? Passo para o próximo. Essa aqui é uma transação, ela está acontecendo, certo? De um endereço para o outro, de uma wallet para outra. Ela vai pagar para esse endereço aqui 0,45. Mas dentro, no total desse cara aqui, o cara tem 5 bitcoins, então ele consegue passar esse valor para ele. Mas as Waders, nenhuma delas tem 0,45. Então ele vai ter que juntar as duas para fazer o pagamento desse valor inteiro. E aí na hora que ele junta essas duas, ele tem o troco, né? Porque aqui a gente tem 5, então vai sobrar um pouco para ele. Então geralmente quando você faz uma transação no Bitcoin e vê que tipo uma saída gerou duas saídas, sendo que tipo, só paguei o cara, por que tem uma outra saída? É tipo, é o teu troco tá voltando aqui. Mais ou menos essa analogia a se fazer. Deu para entender o que é um address? Por que a relação entre o wallet e address não é um para um simplesmente? Porque existem vários addresses. Cara, essa é... Eu não vou saber te responder. É uma das características de como você passa uma transação para outra para não ter problema de duplicação de valores, entendeu? Mas tem uma coisa mais técnica para te explicar em cima disso, mas é mais ou menos por aí. Para complementar a sua pergunta, foi porque tem vários addresses possíveis dentro de uma wallet. O conceito de wallet é uma coisa sua que você guarda todos os seus endereços possíveis. Esse endereço é uma combinação de chave pública e privada. Você consegue gerar um endereço público a partir da privada e pode fazer isso várias vezes. Então você consegue ter vários endereços públicos. Por que você pode querer fazer isso? Geralmente, pela própria filosofia do Bitcoin, é para você conseguir ficar anônimo. Sabe? Seria muito ruim se você visse o que a gente viu lá, que o endereço que recebeu 19 Bitcoins. Na verdade, se o cara fosse neurótico, ele criaria um endereço para cada um e receberia tipo um aqui, meio no outro,
mas no final ele tem controle de todos os endereços, ele usa o aplicativo que é o wallet dele, cadastra a chave privada de todos os endereços e ele consegue gerenciar todas as bitcoins juntas de uma vez só. Salva de palmas. Meteu bala. É Já o vi próximo. alguns sites que recebem pagamento em Bitcoin, que na hora de fazer o pagamento, ele te gera um endereço. Seria alguma coisa assim, para cada pedido no site, ele gera um endereço para conseguir traquear quem pagou o quê? E qual pedido Também tem essa, mas essa parte do cara desenvolvedor fazer boas práticas nesse uso, entendeu? Para ele saber o que ele tá passando de um lado pro outro. Mas aquela explicação foi a melhor do que o cara pensou quando ele desenvolveu o Bitcoin, entendeu? Agora em desenvolvimento é o que ele estava falando. Sempre quando eu vou passar alguma coisa, eu vou receber, para mim ter certeza que é aquele cara, é esse cara, eu gero aquele endereço na hora e falo, ó, o Hugo tá com esse endereço. E ele passou isso aqui e eu recebi, então eu tenho certeza de que esse endereço foi feito aquela transação. Então aí você tem um controle de address por transação que você faz. Só que aí você gera milhões de address também, né? Enfim, aqui é só mostrando uma transação de que o cara tipo, teve a grana e ele passou ela completa. Então não teve troco, então aí o output sai em um único... Volta dois pra mim, só pra me explicar. Uns pente e uns pente. Mais um. Pra cá. Não, pra cá. Não, foi demais. Vai, volta. Vai, volta. Aqui. Não. A outra, cara, a outra. Isso, parei. Segura. Enfim, isso aqui é quando você pega uma transação, você vai puxar lá, essa transação já aconteceu. Então, esse é o valor que você tem, gasto, isso aqui fica gravado no blockchain pro resto da vida, vai ficar lá. Então, você tem essa informação, mas ele tem marcado lá, tem uma flag que esse cara aqui foi gasto, então você não consegue fazer nada com ele. Esse cara aqui é o cara que não foi gasto ainda, e ele também já está lá no blockchain, então ele fica marcado como um spent. E é o cara que você consegue fazer as coisas. Que coisas? Você pode fazer, passar o dinheiro de um lado para o outro. E também você pode... Eu acho que está aí para frente. Você pode queimar seus bitcoins. Vou ensinar vocês como queimar bitcoins. Passa aí. Queimando bitcoins. É porque eu sou um cara muito rico, então eu gosto de queimar a grana. Passou demais. Enfim, o op return ele é um script dentro do Bitcoin para você salvar um dado dentro do Bitcoin, dentro do blockchain do Bitcoin. O pessoal usa isso para certificar documentos. Então, geralmente ele pega um documento, gera uma hash desse e coloca essa hash lá dentro do Bitcoin. Mas é coisa de 80 bits, eu acho que a gente tem. É bem pouco, por isso que o pessoal faz o hash. Mas isso vai ficar lá para o resto da vida, então você consegue certificar um documento no blockchain do Bitcoin. Só que para você fazer isso, você tem que queimar um pouco de Bitcoin. Não é muito, é tipo 0,0008, 0,002. Não, faltou mais um zero, senão é muita grana. Mas enfim, isso é legal para você que está fazendo tipo, um desenvolvimento para certificação de documentos, certificação de chaves e outras coisas assim. Dá para você imputar um dado dentro do blockchain, mas ele não foi feito para isso. Mas o pessoal usa porque foi criado também essa feature. Mas ele fica gravado onde? No cabeçalho da transação? Não é no cabeçalho. Dentro quando você faz uma chamada da transação, você tem essa opção op return. E aí dentro do op return ele tem o data do op return. Tá, mas é dentro de cada transação? Dentro de cada transação que você pega esse cara. Ah, tá, mas você poderia mandar grana Bitcoin, sei lá, para outra carteira e gravar nela? Não, assim, quando você faz a transação, mais ou menos você está passando dela para ela mesma. Só que aí nesse meio caminho, você queima. E aí você queima, ela não volta. Minerador, você disse. Hã? Eu pago a mineração dessa transação? Também, é o fee e mais queimar o Bitcoin. Ele some. Ele some, tipo, não existe mais. É difícil de entender, né? Porque é um negócio digital que existe um valor e que, tipo, ele pode sumir.
né? Não é diferente das coisas que a gente vê por aí, que a gente pode copiar, colar e ter vários e apagar e criar de novo. O Bitcoin, ele tem a criptografia dele, todo o sistema foi montado para isso. É um negócio digital, mas com características de uma coisa física. Então, nesse momento você está tipo queimando ele literalmente e não consegue usar mais aquilo. E vai ficar faltando no tanto que a gente tem de Bitcoin. Tem um limite de 21 milhões, então conforme você vai queimando, você vai matando esses 21 milhões. Só que como é bem pouco, é 0,000, não tem tanto problema assim. Porém, tem empresas que fazem uma coisa um pouco mais perigosa, que eu não curto muito. Em vez deles queimarem, eles jogam o valor numa carteira, que eles geraram a chave e jogaram a chave fora. E aí eles sabem que esse valor nunca vai sair de lá, então esse dado nunca vai mudar. Ele vai ser sempre o mesmo, porque ele sabe que aquela chave se perdeu e não dá pra recuperar uma chave. É extremamente difícil. Não é impossível, mas hoje em dia é impensável você querer recriar uma chave. Quando você tokeniza alguma coisa usando esse esquema, você poderia, que são as colored coins, né? Sim, sim. Você poderia depois mandar de volta para outra pessoa, então você não precisaria queimar. E daí eu quero realmente ficar... Entendi. É que assim, se você voltar a transação, tipo, se você tirar aquele valor que você colocou de lá, você pode, tipo assim, você não deixa garantia pro cara que existe alguma coisa lá. Deu pra entender? Se você, tipo, tá passando o valor sempre, tipo assim, esse puff aqui custa 10 reais. E eu te dou ele com garantia, tipo, ele é um token de 10 reais, certo? Só que eu posso fazer ele valer nada amanhã, entendeu? Então, nesse caso, quando você queima ou quando você trava o Bitcoin lá, você tá falando, ó, tem um valor aqui e eu não consigo tirar mais. Então, esse token vale porque tem um valor lá e não vai sair de lá nunca mais, entendeu? Beleza, pronto. O RI, tipo, é o que é mais usado, né, que todo mundo deve saber o que é o RI. Beleza. Ela é que permite a gente fazer transações, algumas coisas mais simplificado. Então, tipo, ela acaba já acionando algum aplicativo que você tem no celular ou algum cliente, ele já interpreta esse cara aí e já faz alguma ação para você. Geralmente ele é montado assim, tem um endereço e essas outras coisas aqui geralmente nem se usa muito. Quando precisa, você fala assim, tipo assim, olha, esse é o meu endereço e eu quero receber de você meio Bitcoin. Então já só numa transação dessa aí, lógico que não vai, tipo, na hora que você bater nessa URI, ele não vai executar na hora. Ele vai te perguntar, tipo, ó, o cara tá te cobrando 5 Bitcoins aqui, você quer pagar mesmo? O label é só para você deixar uma mensagem, tipo, marcar a transação lá no aplicativo e uma mensagem que você pode deixar para lembrar do que foi. Aqui é um exemplo com endereço. Aqui é um exemplo com endereço e com um label. Aqui a gente tem um endereço com a quantidade que você está cobrando da pessoa e um label. Esse cara aqui tem uma mensagem para você lembrar o que você estava fazendo nessa hora. E tem mais um? Não. E o QR Code. O QR Code nada mais é o cara pegar essa URI aqui e transformar num QR Code para simplificar o desenvolvimento, a transação. Esse aqui era o meu QR Code da minha carteira. Se vocês quiserem fazer uma doação, fica à vontade. Você não perdeu a chave? Eu perdi. Duro que eu perdi, que faz tempo pra caramba. Mas, enfim, em resumo era isso, para passar rapidinho, porque geralmente o pessoal não entende. Mas eu queria, sim, que vocês lembrassem que o Bitcoin tem 10 anos, o blockchain tá aí. Tem banco que tá usando isso, vocês não sabem, mas tem banco que tipo odeia Bitcoin, mas ele tá usando a tecnologia do blockchain. Já tá fazendo os testes, essas coisas, então eu recomendo fortissimamente para vocês tipo, ir atrás disso, entender um pouco. Aquela hora lá atrás eu estava usando algum SDK do Node, mas eu sei que tem o Bitcoiner, que é um SDK do Bitcoin para Hub.
Eu acho que tem uma outra também que é legal para Hub e provavelmente alguém já deve ter pegado o blockchain do Bitcoin e falou, porra, eu vou fazer isso aqui inteiro em Hub. Então deve ter alguma moeda que o blockchain tá feito em Hub, provavelmente. Só para fins educacionais. Não sei, cara, eu vi lá, vai ter o PHP Experience, né? O cara vai falar de blockchain, montando um blockchain com PHP. Eu falei, porra, pesado. Pesado, mas vai que rola, sei lá, às vezes vira dinheiro, entendeu? Tem uma, eu adoro, mas com certeza vocês vão tirar sarro de mim, é a Lisk, que tem um valor, essa moeda ela já tem um valor, mas ela é feita em JavaScript. Eu acho top, né? Mas vocês podem rir, que é engraçado. Qual carteira que você recomenda? Aplicativo. Ah, então, carteiras e aplicativos, na parte de segurança que eu vou falar pra vocês. Se você baixar essa Copay que eu falei pra gente fazer uma brincadeira... Tem tempo pra fazer uma brincadeira? Enfim, as carteiras geralmente, a maioria, ela usa uma API de um terceiro. Então é sempre bom você ficar atento, tipo, eu tô usando uma carteira, mas tipo, teu valor não tá lá no teu celular. O valor tá lá no core do cara que expõe uma API que manda pro seu celular. A não ser o próprio Bitcoin Core para celular, que aí ele meio que roda o core do Bitcoin no seu celular. Não o core inteiro, porque o core inteiro ele é gigantesco, mas aí ele faz a transação no celular e depois ele faz um broadcast pela rede direto. Então não está passando por ninguém e você é o responsável pela sua chave. Se aquela chave lá sumir, se apagar teu celular, perder o celular, você perdeu seus bitcoins. Agora, essas outras carteiras, ela tem uma API, ela tem um jeito de você, tipo, perdi as chaves. Aí você vai lá e tenta recuperar. Mas é bom sempre lembrar que se você consegue recuperar, os caras lá também conseguem. Então, o ideal é usar o Bitcoin Core na sua máquina ou no celular. E eu uso bastante Copay, porque eu confio nos caras e é um negócio open source, eu consigo ver o que está acontecendo, eu consigo saber como é que eles fizeram essas coisas, entendeu? Então eu curto bastante. Mas carteira é essa, ou Bitcoin Core, Copay, tem a Mycelium também, que é interessante. E... é mais essa que eu recomendo. Perguntas? E a exchange do Akita? Eu não sou community manager dele, então não vou falar nada. Você ia, pra quem nunca fez transação de Bitcoin, Aham. fazer algo com a gente pra teste, né? Vamos fazer. Todo mundo conseguiu baixar aí? Alguém baixou? Não tem mais perguntas? Só assim, porque agora a gente vai fazer bagunça. Só uma pergunta, de quem você está começando assim, o cara, Bitcoin, a barreira de entrada é meio grande, é caro, que moeda que você acha legal para o cara brincar assim? Tem um valor bem baixo. Não, depende do que você quer fazer. Fácil. Depende do que você quer fazer. Se você quiser desenvolver alguma coisa e entender como que o negócio funciona, você vai lá no site do Bitcoin e vai ler o paper do cara que inventou isso. Pra você entender o que ele estava pensando quando ele fez e como é que ele desenvolveu isso. Esse é o primeiro passo, para você desenvolver. Agora, você quer investir? Eu investiria em Bitcoin. Mas você pode ir em outras moedas, Litecoin, Decred é uma que eu vejo, que eu acho legal, que ela é feita em Go. Deixa eu ver. Ethereum, ele tem uma ideia de blockchain um pouco diferente, mas também até agora ele mostrou ser um negócio legal, então dá para investir em Ether. E Monero tá aí, eu tenho um pouco de medo, mas tá lucrando bastante também, quem tá mexendo com isso. E Zcash, é as que tipo eu recomendaria para você que quer investir em moedas. Mas antes de investir em moedas, esse investimento é diferente. Ele não é uma bolsa de valores que você tem que entender o mercado. Tem um desenvolvimento, essas coisas são open source, então é legal você estar envolvido com o código do negócio. Não precisa tipo, ser desenvolvedor e entender aquilo, mas tipo, dar uma olhada e estar envolvido com a galera que está desenvolvendo. Porque já aconteceu, ano passado aconteceu da Vcash, Vanilla Cash. Só tinha um desenvolvedor nessa moeda e o cara tava prometendo uns bagulho muito louco, assim, que tipo, ia revolucionar o Bitcoin, ia acabar com o Bitcoin. E aí o valor começou a subir, a galera achou interessante.
E ele tava sempre no Twitter falando, tipo, tô fazendo isso, agora essa feature subiu e não sei o que e tal. E isso foi quase um ano, o cara conversando com a galera e estando presente lá, o pessoal pondo dinheiro. Aí teve um dia que, tipo, ele cansou e ele só saiu do Twitter por... Não deu nem 24 horas. Ele não respondeu as mensagens, a galera achou que ele tinha morrido. E aí só tinha um desenvolvedor, o cara falou, porra, o desenvolvedor morreu, eu vou tirar meu dinheiro dessa porra. Aí a moeda caiu e no dia que ele voltou, ele falou, porra, só tava de férias. E já era, ele não conseguiu subir mais o valor da moeda. Então é sempre legal você estar em contato com os desenvolvedores, não tipo conversar com os caras, mas tipo acompanhar no Twitter, ou dar uma olhada no GitHub, ou no Bitcoin Talk, lá onde que eles postam, para saber como é que tá os esquemas, para investir, que é um investimento diferente do que tipo uma bolsa, jogar na poupança e deixar lá. E deixa eu ver, é esses dois tipos, ou se desenvolver alguma coisa usando isso, ou sei lá, você investir dinheiro, fazer trade, essas coisas. Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza, meu celular tá aí. Quem instalou e quiser fazer alguma coisa, vem aqui na frente. Pode ser? Pra gente fazer. Não vai dar pra mostrar, né? Você não tem um cabo aí de OTG. Você conseguiu instalar aí? Sim. Vem aqui então. Caramba, só eu que não tenho vergonha. Só você que não tem vergonha. Já que você não tem vergonha, eu vou te passar Bitcoin de verdade. Já me chamaram de sem vergonha mais de uma vez. Você criou essas aqui que criaram, ela é a wallet real, Tá. certo? E você não fez o backup das chaves dela ainda, Não. então toma cuidado. Como tem zero, esquentei a cabeça ainda. Ah, sei lá, você pode mostrar, mas não tem muita coisa que mostrar aqui. Tipo, essa é uma carteira da Copay, ele bate lá na API, como eu falei. Nesse caso aqui, são 30 bitcoins, então vocês podem ver que é testnet, não tô rico assim ainda. Deixa eu fazer um teste, ver se ele consegue fazer o stream da minha tela. Ah, beleza. Se ele vai funcionar o stream. Então, aí aqui nesse caso, você não precisa olhar nem a wallet, nem nada, porque ele tem um símbolozinho de que isso aqui é uma testnet, então você já fica menos preocupado. Tá vendo aqui, ó? Tem um tubinho de ensaio. Só que, Sacou? qual é a diferença? Porque assim, a minha ele falou, você quer criar agora? Eu falei, beleza. Então, Next. quando você cria Copay, ele vai criar uma carteira de Bitcoin, porque isso aqui é uma carteira de Bitcoin. A testnet é para desenvolvimento, então você tem que vir aqui no... Tipo... Wallets. Dá pra ver aí? Nossa, show de bola. Sensacional. Aí todo mundo enxerga. Volta. Não, faz aí pra você aprender. Voltou, essa aqui é a Copay, galera. Então aqui, Só ó. pra falar, eu instalei o Copay e fui pra galera. Next, ele criou uma carteira de Ele criou Bitcoin, duas eu não sei aqui, mais ó, o que no fazer, caso. tá? Já tem duas carteiras, mas essas carteiras elas são de Bitcoin mesmo. Dá pra ver aqui que ela, tipo... E essa é a característica dele. Você entrou, ele gerou uma carteira. Agora clica aqui no mais. Dá pra ver o mais aí? Mas aqui, Clicou em mais. Aí você cria uma... Isso aqui é bem legal também para desenvolvimento, criar uma carteira compartilhável. Essa carteira compartilhável é assim, você cria uma chave e compartilha chaves diferentes com colegas. Então assim, vamos supor, você cria 3 chaves e para você confirmar uma transação, você precisa de 2 chaves. Então, você pode juntar dinheiro com o pessoal lá e saber que tipo ninguém vai gastar sozinho. Para alguém gastar, ele vai ter que tipo ter 2 chaves para confirmar a transação, no mínimo. Ou mais, né? Pode criar uma nova. ah, Não. Aí nesse caso é porque ele tem Bitcoin e Bitcoin Cash. Mas aqui, ó, ele mostra outras opções. E aí você dá um check no testnet. Beleza. Ele só vai pedir o nome aqui. Aqui, ó, dá pra ver, o legal é isso, ó, que dá pra ver a API que você tá usando. Se você tiver a tua API própria rodando no teu servidor, você pode trocar aqui e aí você sabe, tipo, opa, essa wallet aqui tá batendo no meu servidor, então tô tranquilo. Beleza.
E... Você tem que criar um nome, senão ele não vai deixar. Tipo, Test wallet. Beleza. E create new wallet. create new wallet. Não agora. Não, Posso... pode pular, pode pular. I'm sure. Ele pede uma bela confirmação, porque tipo assim, se você não tá pegando sua senha... E por que ele pediu? Enter to encrypt. Bom, 1, 2, 3, 4, é tranquilo. É testnet pode fazer. Pode. Beleza. Aí, ó, lá embaixo, dá uma olhada. Agora você tem uma testnet. Beleza? E aí, ó, ela muda aqui, nesse caso aqui dá pra você ver, ó. Tipo, a do Bitcoin real tem uma carteirinha, a testnet tem um tubo de ensaio aqui. Não é tubo de ensaio, isso, né? Becker. Um Becker. Beleza, tá pobre ainda, né? No caso. Eu vou fazer uma transferência pra você. E de onde veio a sua grana inicial que você vai transferir? Do pra mim? testnet é o seguinte, aqueles links que eu passei lá, que tem lá na frente, você consegue ir num negócio que chama falsete. Isso tem no Bitcoin também, que não serve pra porra nenhuma, mas na testnet funciona, porque você precisa de testar e alguém precisa de te dar dinheiro. Então, tipo, você vai lá e fala, olha, eu quero uns 10 Bitcoins aqui. Aí o cara te manda, tem um sisteminha lá que te manda e você pode fazer o que você quiser. Cara. E é isso, volta uma vez. Você vai receber, então clique em receber. Quando você clicar nesse cara aí, ele vai gerar um endereço, que é aquele que eu falei. Ele gerou um endereço e tem um endereço. O endereço está aqui e aqui a gente tem um endereço também, mas ele está em QR Code. Eu vou tentar copiar daqui para... Oi? Eu acho que essa carteira aí não tá de teste. Não, é de teste sim. Não, pera, deixa eu ver aí no celular. Nossa, senão já... Ah, beleza, é porque criou 3 aí. Ele queria receber na carteira dele. É, já... Espertinho. Teste Bitcoin real parece bom, né? Beleza, eu vou ver se eu consigo pegar daqui. Olha que legal, beleza. Ele copiou todo aquele address aqui direto só pelo QR Code. E... 10 Bitcoins, tá bom? Vou começar, né? Beleza. Mas vai confirmar quando? Até amanhã? Pra confirmar demora. Mas ele já vai aparecer... Aparece logo. Tipo assim, entra na rede, no nó lá dos caras. Aí ele precisa ir bater em outros nós pra ver se vai confirmar. Aí nesse caso, putz, não dá pra mostrar. E quem roda os nós da testnet? Então, pode ser você, pode ser... No caso, eles têm uma empresa, então eles têm o nó deles. E tem os mineradores, e tem gente que, tipo, roda só por rodar. Tipo, tô rodando lá em casa, não ganho nada com isso, mas eu tô ajudando a rede a propagar. Tipo o torrent. Beleza, pagamento efetuado. E aí... Então, vamos ver se ele vai aparecer... Dá uma atualizada nele, só puxa. Ah, beleza, ó. Pronto. 10 Bitcoin. Tá rico agora. Tem. Ele Vou aparece ter que esperar pra ele enquanto- confirmar. É, né? então, olha lá, você clica em cima dele. Não, aqui, ó. Ops. Ah, peraí. Esse é o total da carteira. Vou clicar na Agora você vai transação. clicar na transação. Aí ele vai trazer as informações da transação. Tem receiving, não receiving. Ixi, aí deu merda. Caramba, você não sabia fazer porque você não falou, Fernando. Né? Live code, bicho, tá Pode ligado? crer. Ah, mas depois entender o espírito da coisa. Daqui a Aham. pouco ele vai confirmar. Aí, apareceu. Só que nesse caso, ó, tem poucas coisas. Aí você dá um clicar em view em blockchain, aí ele vai jogar o celular naquela página lá, que tem API, as coisas bonitinhas. Got it. Mas enfim, e aí é pronto, tá acontecendo. Pronto, está acontecendo. Aí vai demorar um pouquinho, porque a testnet ele demora bem mais que o Bitcoin. Mas na hora que ele bater 6 vezes, aí ele vai te confirmar, ele vai até mandar uma mensagenzinha bonitinha. Quando o ladrão te roubar, você manda os seus bitcoins da testnet pra ele. É verdade. Pode ser. Pode ser, às vezes o cara não vai se ligar, né?
A galera não sabe que existe. Quase funcionou o golpe aqui, né? Né? Da carteira. Beleza, é isso aí, galera. Muito bom. Valeu. E obrigado, parabéns.